O que é o Godzilla? Sim, nós sabemos que é um monstro gigante, poderoso e assustador, mas o que ele realmente é? Godzilla aparece de tempos em tempos nos cinemas e destrói cidades e monstros. Afinal, ele está salvando os humanos de outras ameaças? Ou ele mesmo é a ameaça? Gojira é um herói ou um monstro? Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. O Godzilla surgiu em 1954 no filme Gojira, que é o nome original dele, e foi dirigido por Ishiro Honda, e é uma produção da Toho. O monstro era a representação de um dos maiores medos do povo japonês na época, o terror nuclear. Menos de 10 anos antes do filme, duas cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki, foram atacadas pelos Estados Unidos com bombas nucleares, armas de destruição em massa lançadas diretamente em cidades. Esse é até hoje um dos piores crimes da humanidade e o filme de Ishiro Honda veio para sintetizá-lo. Começando pelo design de Gojira. Você consegue perceber que a cabeça dele parece uma nuvem de cogumelos, daquelas que se formam quando uma bomba nuclear cai. Toda a representação do ataque do monstro já remete aos terrores causados pela bomba e os efeitos nas cidades. Além de Hiroshima e Nagasaki, o filme faz referência ao caso Lucky Dragon 5, um barco pesqueiro japonês que foi atingido por resíduos decorrentes de um teste nuclear americano no oceano. Esses traumas dos japoneses foram representados por esse monstro e, ao mesmo tempo, o monstro também era vítima, pois nasceu decorrente dos testes nucleares. O filme traz a visão dos japoneses sobre um atentado e até uma tentativa de mensagem de esperança e moral, dizendo que aquele poderia ser apenas um Gojira se não parassem com aqueles testes. Vale lembrar que esse filme veio anos depois da ocupação americana que teve no Japão e por isso não foram censurados. Quer dizer, quase não foram censurados. Durante décadas, o filme do Godzilla que os americanos conheciam era Godzilla King of Monsters. Era esse mesmo filme, mas com mudanças substanciais. O filme passou por uma reedição, tirando muitas coisas que referenciavam aos ataques nucleares dos Estados Unidos ao Japão, e ainda foram incluídas cenas gravadas com um ator americano. Ele fazia o papel de um jornalista que estava no Japão quando Godzilla aparece e é uma vergonha alheia. O cara faz todo aquele papel de machão americano e rouba protagonismo dos atores japoneses. Algumas cenas perderam o peso que tinham e mais uma vez o americano se colocou no centro do mundo. O Godzilla foi sucesso e ganhou sequências e mais sequências. Ele pavimentou o gênero kaiju, que são os filmes de monstros gigantes. Porém, mais uma vez, o maior terror pegou o Godzilla. Não era o Destoroyah nem o Ghidorah. Eram os Estados Unidos. Ali pelos anos 80, decidiram dar vida a um Godzilla hollywoodiano. Foram anos de preparação até alguém realmente assumir o projeto do filme. Essa furada foi dada nas mãos de Roland Emmerich, o diretor dos filmes de desastres. Não que os filmes dele fossem um desastre, é porque ele faz filmes sobre desastres, tipo Independence Day, O Dia Depois de Amanhã e 2012. Alguns realmente são desastres, sim. Para tornar esse Godzilla o mais americano possível, o colocaram em Nova York e transformaram em um T-Rex bombado. Só faltou ele comer bacon e usar uma arma. Nem vale a pena se aprofundar nesse filme porque ele não tem nada para se aprofundar. Ele é só um produto genérico e uma tentativa de surfar a onda de Jurassic Park no quesito monstro gigante atacando. Esse é um dos filmes mais odiados pelos fãs de Godzilla de todos os tempos, chegando ao ponto que alguns fãs nem chamarem essa criatura de Godzilla. Os fãs e a Toho apelidaram essa criatura de Zilla. Ele chega a aparecer em outras produções do universo do Godzilla clássico, mas agora com esse nome.
como se a torre dissesse: isso aí é outro monstro, mas não é o Godzilla. Ele não é exatamente o mesmo do filme de 1998, mas é uma versão. E no filme Godzilla Final Wars, ele inclusive é usado para fazer piada com o filme americano, já que ele aparece e é morto pelo Godzilla rapidamente. Inclusive nesse filme eu acredito que seja uma piada o uso do CGI no Zilla, porque a maior parte dos monstros que aparecem são de efeitos práticos, mas o Zilla é feito por um CGI horrível. Acredito que seja uma zoeira com o CGI do filme de 1998, que pra falar a verdade em muitos momentos é até aceitável, mas no geral é ruim. Ele se vale daqueles recursos de cenas de noite e na chuva. Em 2014 tivemos outra adaptação americana do Godzilla, e esse acertou mais. Nessa nova versão, o monstrão se parece mais com o original, porém mais colossal e em computação gráfica. O Godzilla de 2014 traz consigo uma crítica ao desequilíbrio ambiental causado pelas ações humanas e cita um pouco os incidentes nucleares. Ele coloca o Godzilla na figura de um herói, na verdade um anti-herói. Ele vem para acabar com os kaijus do mal e trazer o equilíbrio para a Terra. A premissa desse Godzilla é pensar mais no Godzilla como franquia para mais filmes e menos no subtexto. Os filmes do Monsterverse são bem divertidos, sendo que quase sempre erram no fator humano dos filmes, quase sempre dispensáveis e atrapalham o desenvolvimento da trama. O Godzilla tem arcos dramáticos mais bem desenvolvidos que os humanos. As produções do Godzilla passaram por algumas eras. Teve a primeira, a Era Showa, teve a Era Heisei e depois a Era Millennium. Mas recentemente a Toho iniciou uma nova era e ela conta com projetos separados do Godzilla ao invés de um universo cinematográfico. O filme dessa era veio em 2016 e voltou à origem do Godzilla aterrorizante. Dos mares surgiu um monstro bizarro e abissal, e ele era Shin Gojira. Shin Godzilla traz o Godzilla mais monstruoso desde o Gojira de 1954. Desde a aparência até os poderes dele, que em um estágio conta com o sangue fervente que queima o que toca. Ele não aparece já como conhecemos, ele aparece como uma espécie de larva e vai evoluindo com o passar do filme. Esse Godzilla é a representação da natureza, uma evolução um pouco macabra e totalmente natural. Ele evolui e a humanidade não pode pará-lo. Alguns anos atrás, o Japão passou por uma tragédia que foi um terremoto e uma tsunami que causaram o vazamento de uma usina nuclear em Fukushima. Foi um acidente terrível que causa danos até hoje. O Japão sofreu pressão de outros países para conter logo o acidente, para que não trouxesse mais problemas. Em Shin Godzilla, a mesma coisa acontece quando o monstro aparece e outros países até mesmo ameaçam o Japão de bombas nucleares caírem para parar o monstro. O Shin Godzilla é uma manifestação da natureza e da evolução que despreza os fracos como nós. Mas é bom lembrar que o Shin Godzilla só ataca depois de ser atacado. Ele não tem intenções maléficas. Em um estágio final da evolução, o Shin Godzilla começa a criar vida. Sim, a primeira coisa a aparecer dele foi a cauda e por ela ele começa a gestar vida. Ele faz isso porque ele é a evolução, mas também porque, de certa forma, o Shin Godzilla é um deus. Ele é uma manifestação maior, um ser diferente e totalmente poderoso que subjuga a humanidade quando foi afrontado. Ele infere o castigo de um deus, ele nos castiga e até é acompanhado com um coro religioso quando ataca, literalmente transformando a Terra no inferno. Ele cria vida, ele muta. Godzilla é o filho da bomba atômica, ele é um pesadelo criado na escuridão da alma humana. Ele é a besta sagrada do Apocalipse.
Apesar de ser uma representação dos medos do Japão, o Gojira se tornou também um grande símbolo e um clássico entretenimento. Várias vezes, os Estados Unidos tentaram domar a fera que é o Gojira, mas ele ainda é japonês. Ele é uma figura mais complexa do que um monstrão gigante ou que só um super-herói. Monstros são seres trágicos. Eles nascem muito altos, muito fortes, muito pesados. Eles não são maus por escolha. Essa é a sua tragédia.